Chegando com mais uma edição do canal Pilastra da Verdade, mais um vídeo, mais uma vez. Agradeço a todos vocês pelo apoio aqui e voltei com novos argumentos e novas indagações. Eu sei o quanto é importante a sua contribuição aqui em likes e em mensagens, então tenho sim que lembrar da palavra gratidão, sempre. Você que vai assistir logo cedo, bom dia. Você que vai assistir à tarde, boa tarde. E você que vai assistir à noite, boa noite. De todos os lugares deste país, todos os 27 estados deste país, e também fora do Brasil, que tem muitas pessoas que assistem também os nossos vídeos, na África, no México, nos Estados Unidos, na Itália, na França, no Uruguai. São outros também, outros países. Até da Inglaterra, Japão, vez em outra, alguém fala, eu sou de determinado país. Isso é importante. Então, seja sempre essa pessoa que você é. Bem-vinda aqui ao canal. O vídeo de hoje vai ser um dos mais racionais que eu já falei aqui. Porque o vídeo de hoje vai ajudar a identificar quem é cada um de nós. Ou no plural, quem somos nós. Porque eu já falei várias vezes aqui, muitas vezes já falei aqui, sobre a insignificância do ser humano neste planetinha tão pequeno em relação ao universo. E eu já falei várias vezes, mas tem pessoas que não param para pensar nisso. E por isso que essas pessoas são embriagadas em religiões. Porque essas pessoas se sentem especiais diante de outras pessoas. E essas pessoas acham que têm conexão com uma divindade, com um ser transcendente que construiu, que criou ou que fez, tanto faz, esse universo tão gigantesco. Então, um ser humano tão minúsculo que ele é, ele acreditar que ele tem conexão com um transcendente, com um ser sobrenatural, gigantesco, criador do universo, é um absurdo numa mente humana. Eu costumo dizer que o efeito chamado fé, que eu não critico ela de ninguém. Eu só critico a questão do significado dela, o funcionamento dela que a gente não vê. Mas para mim esse efeito é como se fosse um baú dentro da mente humana, construído desde o momento que o ser humano foi procurar um sentido para a vida e chegou numa religião. E dentro desta mente construiu um baú chamado fé. E dentro deste baú é acumulada toda a irracionalidade humana, infelizmente. E aceita tudo como se fosse normal e natural, e que é a aceitação de um ser transcendente, desconhecido, invisível, imaginário. Para não falar muito aqui o que eu tenho que falar antes de mostrar o que eu vou mostrar, eu peguei um trecho de uma palestra muito inteligente do filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele falou uma coisa muito interessante em um dos seus vídeos, em uma das suas palestras, e eu peguei como base para este vídeo. Anthony, o Mário Sérgio Cortella é ateu? Ele até hoje nunca declarou ser ateu. Eu acredito que sim. Que aí é uma crença minha, não estou criticando nada contra ele, nada pessoal, gosto muito da forma que ele se expressa nas suas palestras.
Mas dificilmente um cara tão inteligente como o Mário Sérgio Cortella, intimamente, ele não tenha um ateísmo. Isso é uma crença minha. Por quê? Ele não vai dizer, claro, se ele for, ele não vai dizer. É como diz o ditado, quem quer pegar o pássaro não vai dizer show. Show, passarinho. Não vai dizer isso. E ele depende de vender seus livros, suas palestras. O seu trabalho é ter comunicação com pessoas de todas as vertentes, tanto religiosas como não religiosas. Então ele não vai declarar. E a maioria desses caras aí, essa maioria não declara. Por quê? Por conta de não perder. Né? Não perder inscrito, não perder clientes. Eles não vão falar jamais. Alguns falam, como o Leandro Carnal, é declaradamente ateu, mas é aquele ateu light, aquele ateu açúcar que se derrete com qualquer argumento religioso, sem crer em divindade. Ou o Pondé, Luiz Felipe Pondé, também declaradamente ateu, filósofo, mas aquele ateu light também, aquele ateu que não gosta da militância ateísta rigorosa, até critica um pouco. Já o Mário Sérgio Cortella é diferente, ele não diz que ele é ateu, é tanto que ele tem uma frase que ele diz assim, que ele não fala de religião, que ele fala sobre religião. Quando ele diz falar de religião é quando você está dentro dela. Falar sobre religião é quando você comenta o que de fato é e significa religião. E ele tem aquele respeito muito grande pela classe religiosa. Como também eu tenho, todos têm, mas a forma dele falar é uma forma mais light. E o Mário Sérgio Cortella, ele deixou uma frase importante como tema. Você sabe com quem está falando? Esta é a frase. E quem você é? E aí nós vamos assistir. Eu vou colocar aqui na tela de fundo. E nós vamos assistir o que ele falou. Isso é para identificar o que é o ser humano. Para o religioso não se sentir especial. Tudo que faz graças a Deus. Deus comigo. É Deus me abençoando. É Deus fazendo isso comigo. É Deus fazendo aquilo. Enquanto tem muitas pessoas que clamam até muito mais. Se sacrificam até muito mais. E não conseguem isso. E perecem. E necessitariam de uma divindade agindo, ajudando, tirando as dores, tirando a pobreza, tirando a fome e não conseguem. Não conseguem. Então olha só. A pessoa que diz isso, que acredita que Deus está ali tão somente para servir a ela, é uma pessoa egoísta sem saber que é egoísta. É egocêntrica sem saber que é egocêntrica. A fé fez isso. A religião fez isso. A pessoa não sabe que está sendo egoísta, mas é. Não sabe que está sendo egocêntrica, mas é. Porque essa pessoa não lembra. Não para pensar nas pessoas que estão neste momento necessitadas muito mais do que elas. E não conseguem. Mas qualquer coisinha que acontece de positivo na vida desse religioso, ele vai dizer, foi Deus. Então, graças a Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Vamos assistir. Já imaginou? Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Presta atenção. Tem gente que inclusive não admite nem ser travado na porta giratória do banco, ele acha uma ofensa. Quase que ele vira para o guarda e diz assim, não está vendo que eu sou branco? Tem gente que não admite separado num acesso controlado. Sabe com quem que você está falando? O que você responde, hein? Eu pedi para colocar um reto projetor aqui para eu desenhar um pouco. Vai ser rápido. O que significa? Quando alguém falar isso, sabe com quem que você está falando? O que será que você responde? Esse universo apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos, de gozação, porque ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galá, que em grego é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias.
Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Tudo isso que ele está falando. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea. Tudo isso que ele está falando aqui para dizer quem é o ser humano. O que representa o ser humano. Então ele faz uma viagem aqui, mental, coloca as pessoas da palestra dele, que é uma palestra um pouco antiga, mas é uma das palestras mais inteligentes dele, para fazer uma viagem mental e descobrir quem é cada pessoa. O que a pessoa é, o que a pessoa representa dentro disso tudo. Dentro dessa expansão toda. Para depois não ficar dando uma de querer ser o tal, porque acha que tem um Deus, que o Deus faz tudo por ela. Não digo ela, estou falando pessoa no substantivo feminino, mas pode ser homem ou pode ser mulher. Vamos continuando aqui. E que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9 para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus inteligente. Olha só, o que ele vai falar aqui é importante você prestar atenção, porque são nessas pequenas palavras ou mensagens ou frases faladas por um filósofo no gabarito do Cortella que identifica realmente que ele não tem essa crença em alguma coisa. Talvez sim, talvez não, mas aqui já mostra. Mas ele fala uma coisa muito interessante aqui, que dá realmente para a gente observar. Entende da relação custo-benefício, tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que coisa pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa. Você viu o que ele disse? Ele disse, olha só, ele está dizendo o seguinte, que tem gente que acha que tudo que Deus fez nesse universo, bilhões e bilhões de galáxias, planetas, estrelas e outros objetos aí do espaço, tudo só foi por conta da existência dele. Tudo que Deus fez foi justamente para ele. A atenção toda para ele. Você entendeu? Olha só o que ele está dizendo. Só existia ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Olha só. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por... Engraçado que tem um monte de religioso que, se vocês falar sobre extraterrestre para ele, não é que eu acredito em extraterrestre, mas eu acho que é mais fácil existir uma vida fora da Terra material, né? Em outro planeta, do que existir uma vida espiritual. Ou seja, ele acredita numa vida invisível, sem massa, sem corpo, sem nada que você possa apalpar, mas ele não tem a possibilidade de acreditar que um universo tão gigantesco como esse, com trilhões de galáxias, bilhões de galáxias, trilhões de estrelas e planetas, não possa ter alguma coisa viva. E isso só acontece no planeta Terra. Então a mente muito pequena, que pensa muito pequeno. E como eu falei, a fé é um baú criado e inventado dentro da mente por conta da religião, que faz você jogar tudo para dentro da fé. Você joga tudo para dentro da fé. O religioso, ele joga tudo para dentro da fé dele. E a fé dele é tudo, é só o pessoal aqui na Terra e Deus no céu, e os espíritos, os demônios, os anjos, cara. Vamos lá. Volta de 30 milhões de espécies
mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Compõe uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõe uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário não, o Romário está acima. O Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Olha o que ele vai falar. Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Olha só, essa parte é interessante. Ele falou, quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Essa parte é boa. Aí olha o que ele vai falando aqui, ó. Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Essa parte eu acho interessante, que ele criou essa frase muito legal, que ele disse que a gente representa o vice-treco do subtroço. Ou seja, nada. E eu vou até mais além. Eu nem coloco vice e sub. Eu coloco mini e minúsculo. Nós somos aqui, cada um de nós é o mini treco do minúsculo troço. Ou minúsculo treco do mini troço. Absolutamente nada. Para se achar que tem conexão com um ser transcendente gigantesco para estar ali dando toda a atenção para ele e para ela dentro de uma igreja fazendo um sacrifício de gente boba. Deixa eu finalizar aqui e eu volto para a parte do estúdio aqui e vou finalizar o meu argumento que esse vídeo é muito racional. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Senta aqui que esse tio filósofo vai te explicar. Vocês ouviram aí o que ele falou. É uma palestra antiga. É um trecho de uma das palestras mais racionais do Mário Sérgio Cortella. Não é porque ele não se denomina um ateu 100%, que eu não sou fã desse cara. Ele é muito inteligente. Então o que ele quis dizer aí, ele mostrando a dimensão das coisas, a expansão, falando sobre o universo para chegar em um ser tão minúsculo que é cada um de nós. Isso não quer dizer que nós não temos valores. Dentro do nosso mundo, dentro do nosso espaço, nós temos valores. Por isso que temos que valorizar aquilo que nós temos, a nossa família, a nossa vida, porque é tão minúscula, por isso que para nós a nossa vida é muito valorosa. Por isso que você tem que cuidar até o último dia e ter total vigilância, porque por um fio você perde ela. Se você nascer no chamado dia do azar, tem nada a ver com superstição, que eu não sou supersticioso, mas parece que tem hora que é aquele momento negativo. Se você estiver naquele momento negativo, na hora errada, já foi. Por um fio, tudo se torna em cinzas, em nada. Porque nós não somos absolutamente nada. Quem é você, religioso, para dizer a minha religião é a certa? O meu Deus é o Deus verdadeiro. O meu Deus cuida de mim. O meu Deus está comigo. O meu Deus me abençoa. O meu Deus me livra. Quem é você para achar isso? É como disse o Cortella. É o quê? O vice-treco do subtroço. Ou
o minúsculo treco do mini troço. É isso que cada um de nós representa neste universo. O ser humano, ele não tem noção. Ele não tem noção para usar o cérebro, que é a única coisa grande em questão de capacidade, não em questão de massa. Para entender essas coisas, ele não tem capacidade de usar esse cérebro para entender que ele é uma pessoa tão simples, tão insignificante, que a única coisa que ele poderia fazer era cuidar da sua própria vida, cuidar daqueles que cuidam dele e tentar usar o máximo possível deste tempo mínimo e minúsculo para se satisfazer, não fazendo mal para ninguém. É isso que o ser humano tem que ser, uma pessoa totalmente livre e racional para cuidar de si própria, ou de próprio, e aí é a realidade da vida. Então achar que você, um ser tão minúsculo, diante disso tudo que o Cortella falou, diante de tudo que nós falamos aqui, achar que você tem uma conexão com o Ser Supremo do universo, cara, isso é uma ignorância sem precedente. Isso é algo que está dentro do baú construído na tua mente, chamado fé, que joga tudo para dentro e causa um tumulto de racionalidade. Esse tumulto tem dentro dele muitos vírus e lixos mentais que você já poderia ter tirado da mente, mas não tira. Você não aceita isso. Você nunca vai aceitar isso, porque você acha que você é alguma coisa. O que é que você é? Talvez você converse com um religioso desse aí, tirado ao santarrão, tirado ao cheio da unção, cheio do poder de Deus, que tudo para ele é Deus na vida dele. Ele vai olhar para você e dizer assim: com quem é que você pensa que você está falando? Aí o Cortella disse: me dê alguns minutos, me dê um tempinho que eu vou dizer. Você sabe com quem você está falando? Me dê um tempinho. Cara, cada vez que eu vou me tornando mais racional, eu vou me diminuindo mais ainda como um ser de significância, e por isso eu vou valorizando mais a minha vida, mais aqueles que gostam de mim, que estão comigo, que realmente são meus amigos, a minha família, e eu vou valorizando mais cada tempo. Porque para mim a maior perda de tempo de um ser humano é sair da sua casa, colocar um livro épico debaixo do braço que não sabe nem quem escreveu, por que escreveu, não sabe se realmente teve ou não alterações, porque de fato tiveram muitas alterações, não conhece, foi adestrado a acreditar naquilo e vai para um ambiente, um outro ambiente, sai da casa dele, vai para outro ambiente, dentro de 4 paredes, reunindo com pessoas, para gritar proteção a algo imaginário. Claro, se você sai do seu ambiente e vai para outro ambiente e ouvir uma palestra dessa, você está ganhando muita coisa. De um Cortella, de qualquer um desses filósofos, muita coisa. Você vai aprender muitas coisas da vida. Mas você sair e ir para uma igreja, chega lá, fica lá, chamando alguma coisa do além que você não sabe, que não está ali, que não vê, que não se revela para você, que não diz oi, não diz estou aqui, é o que é que você quer. Isso aí, infelizmente, é uma coisa absurda. Mas a gente respeita a pessoa está bem fazendo aquilo, tudo bem. Antônio Galvão, foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fui, mas eu vou voltar. Eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Pilastra da Verdade.